A Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, aponta que 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais receberam um diagnóstico de depressão no Brasil. E esse índice pode ser ainda maior, já que os dados são de 2019. Muita gente acha que a depressão tem a ver só com tristeza, mas a doença vai muito além disso. Existem vários tipos, causas e sintomas. Por isso, nós vamos conversar um pouco mais a partir de agora com o psiquiatra Davi Sender. Davi, bom dia, um prazer te receber aqui hoje. Bom dia, Roberta. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, Mariana, também. E para a gente começar, muitas pessoas já logo de cara fazem essa associação. Depressão é aquela pessoa, a gente pensa numa pessoa depressiva, é aquela pessoa com essa tristeza profunda. Isso realmente é a ligação correta de se fazer? Ou existem aí outras coisas que estão ligadas à depressão? Afinal de contas, o que é a depressão? Excelente pergunta, né? Nem sempre de fato é fácil a gente conseguir definir dentro do estado leigo, né? É muito comum que depressão curse com tristeza. E a gente tem um estereótipo de que a pessoa deprimida é aquela pessoa que está mega triste, não sai da cama, mas isso costuma ser um nível muito mais grave de depressão. Nem todas cursam necessariamente com tristeza. De fato, existe depressão que a pessoa fica apática, sem emoção. Depressão, 70% é uma depressão muito ansiosa e algumas pessoas colérica, com raiva. E ela sempre está associada a uma série de outros sintomas. Então, alteração da cognição, então a pessoa não presta atenção direito, ela sente que a produtividade cai, alteração do sono, do apetite, perda de prazer, que não é tão comum na tristeza. Vocês pararem para pensar, a gente fica triste com coisas, mas a autoestima pode continuar como, assim, preservada, ou a pessoa pode ainda assim se divertir em algum momento. Na depressão isso não acontece. E caracteristicamente a gente tem um prejuízo na vida da pessoa e um grande sofrimento. Então, o problema ele é necessariamente causado por uma alteração bioquímica no cérebro? O que pode causar essas alterações? Tem algo que desencadeia? Também é excelente pergunta. A gente, sim, na verdade, se a gente parar para pensar, qualquer coisa no nosso cérebro é bioquímico, né? O pensamento ele é bioquímico, se parar para pensar. Mas sim, a gente tem uma série de alterações em conexões neurais, né? O nosso cérebro ele tem uma harmonia de circuitos neurais, de áreas que se conectam. E na depressão, acontecem algumas alterações que, vamos dizer assim, pequenas alterações que vão gerando grandes proporções. É como você ter um pequeno acidente de carro numa cidade como São Paulo. Tudo começa a dar problema, né? E qual foi a continuação da pergunta que você tinha feito? Quais são os fatores que podem desencadear? Sim, e existem vários, né? Primeiramente, existe um fator genético poderosíssimo, temos de 40% genético. Então, pessoas com gêmeos idênticos, por exemplo, se um abrir o quadro de depressão, o outro tem quase 70% de chance de abrir. Então, assim, é muito grande. Além disso, os fatores, existe a personalidade da pessoa, que é muito confundido com a pessoa depressiva, né? A pessoa depressiva é um termo leigo, a gente não fala pessoa depressiva, né? A depressão ela é episódica, você tem começo, meio e fim e volta ao normal. A questão é que a forma da pessoa encarar a vida contribui muito. E, por último, estresse e ambientes de alta pressão, ambiente de abuso, negligência, também são outros fatores que são desencadeantes para o quadro. O estresse realmente ele tem que ser destacado, porque a gente está vindo de 2 anos de pandemia, então realmente os dados que a gente mostrou estão desatualizados, mas foram os últimos que foram coletados, e com essa pandemia, todo o estresse gerado, realmente o quadro e a quantidade deve ter aumentado, né? Uhum. E, Davi, você falou de uma predisposição genética, né? A hereditariedade da doença, ela é alta? O que os estudos mostram sobre isso? É bem alto, né? Por isso que quem diz que a depressão é causada basicamente pelo ambiente, né? Não é verdade. Gêmeos idênticos separados da infância, então, ou seja, foram criados de forma diferente, já tem acima de 50% de chance de desenvolver um quadro. Então, a gente vai dizer que em um ano, a gente vai ter em torno de 6,6% da população vai deprimir. E na vida, é mais ou menos aquilo que você falou. Aqui no Brasil foi 10, você falou que 10 a 14, né? Nos Estados Unidos, né, em pesquisas maiores, chega a 16% de pessoas que durante a vida vão deprimir. Mulheres principalmente, né? Em torno de 1/3 das mulheres vai ter algum episódio depressivo em algum momento. E o que acontece é que se a mãe ou o pai, se a mãe tiver depressão ou o pai, a chance sobe para 25%. Se os dois tiverem, sobe para 50%. Então, realmente existe. E qualquer transtorno psiquiátrico, na verdade.
se alguém na família é bipolar, se alguém na família é dependente químico, tudo isso aumenta o risco de uma pessoa deprimir. Então a gente viu aí que é uma questão que vai muito além de uma coisa específica, né? Então quais podem ser as consequências diretas, né, da depressão para outros funcionamentos cerebrais, por exemplo, né, para o funcionamento dos neurônios, como que afeta o nosso cérebro? Também é algo de pesquisa, assim, de ponta, né? A depressão ela é neurotóxica, que a gente fala. Ela realmente lesa neurônios e, aliás, ela gera consequências no corpo como um todo. Então, por exemplo, a gente tem marcadores inflamatórios, né, que são, em geral, são moléculas que estão relacionadas à inflamação, que podem aumentar, por exemplo, na dor. Durante a dor crônica, a pessoa sente, na verdade, tudo isso sobe. E na depressão, os mesmos marcadores inflamatórios da dor sobem. Então, realmente, o corpo está preparado para a sobrevivência de alguma maneira, porque ele está sentindo que está totalmente estressado. E os neurônios, a gente tem áreas cerebrais que a longo prazo, pessoas que não tratam a depressão corretamente, perdem massa cerebral. Por isso que a depressão não tratada aumenta o risco de Alzheimer, mas também de morte por cardiopatia, então infarto, obesidade, alterações metabólicas, a gente tem aumento de obesidade. Tudo isso são consequências comuns a pacientes em depressão que não tratam. Todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? Uhum. É possível afirmar isso? Bom, a gente tem alguns fatores que contribuem para isso, né? A gente poderia dizer que é relativamente imprevisível nesse sentido, porque a depressão, todo transtorno psiquiátrico depende de uma tríade, né? Primeiro, genética e condições biológicas. Então, por exemplo, uma pessoa com dor crônica tem quase 60% de chance de deprimir em algum momento na vida. Então, alterações metabólicas, obesidade aumenta em 3 vezes. Então, várias condições dessas aumentam. Então, questões biológicas, as questões psíquicas, a maneira como a pessoa pensa. Então, as histórias que ela tem, os recalques, né, que a gente fala, que são as memórias que ela bota pedra em cima. E também o ambiente, criação. Algumas pessoas têm a genética mais de predisposição genética, mas os outros dois seguram. Algumas pessoas têm um ambiente muito estressante e aí pode ser que um deles não consiga equilibrar. Então, essa tríade aqui de equilíbrio também gera desequilíbrio em cada fragilidade de cada pessoa. Entendeu? Interessante. Então, são vários fatores a ser considerados, né? Sim. E aí, uma outra questão que a gente tem que desmistificar aqui é a questão da idade, né? Uhum. Depressão tem idade para aparecer? Perdão. Tem alguma faixa etária que é mais vulnerável à doença? É possível ter na infância? É possível nascer depressivo? Enfim, como é que é? Não, a pessoa não nasce depressiva, né? A gente, inclusive, tem uma relação com hormônios muito característica, né? É possível ter na infância, sim, e ela se manifesta muitas vezes de forma um pouco diferente, porque a criança não sabe falar o que ela sente direito. A linguagem não foi tão bem desenvolvida. Motivo pelo qual é tão importante a gente sempre procurar um psiquiatra infantil. Eu digo que psiquiatria é a melhor especialidade para excluir um transtorno. As pessoas têm pânico de chegar lá e tomar remédio, mas a verdade muitas vezes fala, não é um transtorno. A idade, geralmente assim, mulher depois da menarca, né? Então depois de ter a primeira menstruação, os hormônios começam a alterar, maior chance de deprimir. Da mesma maneira, pré-gravidez, né? Na gestação e pós-parto. E depois climatério, né? Quando enfim, chegando perto da menopausa. São todos os fatores disso, então o hormonal aumenta. A gente costuma ter no meio da juventude, final da juventude. Então, entre 16 e 20 anos começa a aparecer um maior risco. Mas a maior parte das pessoas deprimidas, se você olhar na população, quem está deprimido, costumam ser pessoas mais velhas, assim, em torno de 40 e pouco. E existem tipos diferentes? Tem como você dar aí alguns exemplos? Tem a depressão, pois as pessoas botam tudo na mesma caixa, né? Mas existem vários tipos de depressão. Então, como a gente tinha falado, existe a depressão mais apática, né? Existe uma coisa chamada depressão atípica, em que a pessoa, ao invés dela... Porque geralmente, assim, tipicamente a pessoa em depressão, ela diminui o apetite, ela não consegue dormir, ela começa a adormecer, depois acorda às 5 horas da manhã, começa a ficar ruminando os problemas. E geralmente ela não tem uma reatividade do humor. Tipo, a pessoa faz em piada, ela não consegue sentir ficar contagiada, né? A depressão atípica, por exemplo, a pessoa tem o contrário. Ela dorme o dia todo, ela aumenta o apetite, assim, expressivamente, ela consegue ter algum nível de reatividade do humor, mas ela sente uma coisa diferente, que são os membros pesados.
Então, muitas vezes a pessoa não vai saber que a pessoa está deprimida de fato, né? Mas existe também a depressão pós-parto, que na verdade, hoje a gente chama de periparto. Existe a depressão bipolar, que é diferente também. Então a gente tem, existe a depressão sazonal que a gente não vê no Brasil praticamente, né? Que o pessoal fala muito, né, na Noruega, Suécia, isso aqui fica tudo branco, fica escuro, e as pessoas, e aí aumenta muito o risco de depressão nesses momentos. Então são vários tipos de fato. Nossa, essa com certeza eu sofreria, assim, porque o tempo ele me afeta de uma tal maneira, dia nublado eu não consigo ficar bem. Imagina morar em um lugar onde o dia não tem sol. Sim, você fala assim, chega 2 horas da tarde, já tá escuro. Tem 3, 4 horas de sol ao longo do dia, né? Lugares que, por exemplo, em Vancouver, onde eu já morei por um tempo, tem um período do ano que chove sem parar, então você fica meses sem ver um dia ensolarado. A Roberta fica doida. Nossa Senhora. Lá eu passei parte da minha residência, eu passei no Canadá, em Toronto, no caso. E era muito interessante, não sei se vocês viram isso, se você também viu isso em Vancouver, vários prédios são coloridos na lateral com cores muito vibrantes. Porque quando fica tudo branco, a pessoa tem a referência daquilo ali de cores, que faz diferença para ela. É interessante pensar nessas questões também, que às vezes pra gente pode ser, né, bem fora da realidade, mas Sim. A depressão tá aí no mundo inteiro, né? E aí você falou um pouco sobre essa questão, né, de que às vezes as pessoas, elas estão deprimidas, mas a gente não percebe que estão, aí a gente vê, às vezes a gente acaba recebendo, né, ficando sabendo de casos de pessoas que tiraram a própria vida e fica, nossa, mas ele parecia estar tão feliz, estar tão bem, sendo que não é assim, a depressão não é preto e branco desse jeito, fácil de identificar. Então, quais que são os sintomas, né? Como talvez identificar que uma pessoa possa estar deprimida, mas não parece? Como talvez não confundir a depressão com alguma outra doença, algum outro transtorno? Essa é a pergunta de ouro, né? Que salvaria muitas vidas. A primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou dividir em 2 perguntas, né? A primeira, como a pessoa pode perceber que ela está deprimida, que a maioria não sabe. Chega no consultório, as pessoas falam assim, não sei, eu estou me sentindo meio mais ansioso, mais irritado, fecha o quadro de depressão. Eu fico, nossa, como é que eu deprimido? Eu não sou depressivo, né? Tem aquela mesma pergunta. A pessoa que está deprimindo, ela começa a sentir primeiro que o problema da depressão é que ela não cai assim, ela não é uma ladeira, né? E ela não é súbita, ela demora muitas vezes meses para conseguir se estabelecer. E como ela vai fazendo assim, um dia tá bom, outro dia mais ou menos, e a pessoa vai variando dessa maneira, é a resultante que é negativa. Então a pessoa muitas vezes não percebe, porque ela fala, eu estou estressado com o trabalho, na verdade é minha esposa ou meu marido que estão dando problema. Ela vai criando narrativas para conseguir explicar. Quando a pessoa começa a deprimir, ela começa a sentir que tudo que ela faz está exigindo um esforço diferente. Então ela vai perdendo espontaneidade. Ela vai sentindo uma leve desconexão com as pessoas, ela vai tendo uma preguiça, o isolamento começa a ser mais importante. E os pensamentos, eles ficam mais ruminativos, e dificilmente a pessoa consegue sustentar um pensamento positivo, porque ela não sente o prazer. Ela não sente, quando alguma coisa boa acontece, parece que emocionalmente ela não vibra com isso, o que faz com que muita gente se sinta ingrata. Fala assim, poxa, eu tenho tanta coisa, eu tenho família, eu tenho recurso, eu tenho isso aqui, e não consegue sentir nada. Então, nesse momento é muito importante procurar ajuda, mesmo que seja para excluir um transtorno psiquiátrico. Para quem convive, muitas vezes a gente tem que perceber uma mudança do padrão da pessoa. Então, geralmente as pessoas começam a não fazer tanta questão. Você pode perceber uma pessoa que gargalha, agora no máximo ela ri, ela não gargalha mais. Você pode perceber que a produtividade dela cai. E geralmente você percebe, isso é uma coisa sensível de falar, mas o sorriso daqui muitas vezes continua, a gente chama da máscara social. Aqui não. Aqui dificilmente você consegue ver a pessoa de fato sorrindo. Mulheres muitas vezes é até mais fácil de perceber, porque é comum perder vaidade. Então você percebe que a pessoa que sempre foi, né, colorida, usa roupas coloridas, começa a usar roupas mais tons pastéis para baixo. Né? Então, nesses casos é sempre importante falar com a pessoa e dizer que está lá. E que depressão não é vergonha nenhuma. Quando a pessoa morre, ela sente um peso, ela sente que é uma fraqueza. Então, como a gente aborda essa pessoa também é muito importante. Davi, a gente vai para um rápido intervalo. E você aí de casa quer participar? Aproveita esse tempinho para mandar sua pergunta para a gente, que aparece aí embaixo para você, que a gente quer a sua participação. A gente volta em instantes. A
Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE aponta, né, que 10,2% das pessoas com 18 anos ou mais receberam um diagnóstico de depressão no Brasil. E é sobre isso que a gente está falando aqui no Manhã Diversa de hoje com o Davi Sender, que já está aqui com a gente no estúdio. E a gente vai colocar aí na tela para você o nosso WhatsApp, para você participar da conversa e fazer como a Graziele, de Contagem, em Minas Gerais, que já mandou uma pergunta para participar do nosso programa. E ela pergunta o seguinte, ela diz, tem o hipotiroidismo. Essa doença pode causar depressão? Nossa, é uma pergunta muito importante, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer para quando a gente for excluir depressão tem uma série de exames que a gente precisa fazer para que existem doenças que mimetizam depressão. Né? Hipotireoidismo é um fator de risco para depressão, mas principalmente ela pode camuflar, assim, ela pode simular a depressão, né? Porque a pessoa fica muito cansada, ela fica mais prostrada, ela perde a iniciativa de fazer as coisas. Então, realmente, a primeira coisa que a gente tem que excluir é que a tireoide da pessoa está bem funcionante, a pessoa está estabilizada. E a gente continua recebendo perguntas do pessoal de casa, dessa vez do Ronilson, que ele diz que é de Esmeralda, Minas Gerais. Então, queria agradecer a participação de vocês aí de casa. E ele pergunta, queria saber, então, qual o tratamento mais eficaz para a depressão? Ótimo. Isso é outra coisa também fundamental, né? O tratamento para a depressão, ele é multidisciplinar, necessariamente, tá? Então, eu sempre falo do psiquiatra ser o primeiro a ser procurado, novamente, porque se a pessoa não tiver depressão, vai ser muito mais fácil, por exemplo, para ela conseguir fazer os outros tratamentos e o psiquiatra vai fazer esse tipo de orientação. Quando a depressão, a psicoterapia, ela acontece em todos os níveis da depressão. Leve, moderada ou grave, precisa de fazer psicoterapia. O ideal em casos de depressão é fazer cognitiva comportamental, que é uma modalidade psicoterápica. A questão da medicação, ela é extremamente eficaz, quase 70%, no final das contas, responde ao antidepressivo. E é importante, se você tem medo de dependência, né, de ficar sedado, esse tipo de coisa, isso não é para acontecer. Primeiro que o antidepressivo não gera dependência, mas também não deixa sedado. Se deixar, é porque tem que mudar o antidepressivo. Então, sim, a medicação, a psicoterapia e as outras atividades que vão entrar depois, porque no início a pessoa pode ficar, ela pode se sentir mais cobrada ainda. Que entra atividade física, alimentação, espiritualidade, tudo isso ajuda bastante. E afinal, a depressão tem cura? Então, a gente costuma falar de cura quando a gente está falando de doenças, né? A gente chama a depressão de transtorno, porque ela não tem um germe que gera, não tem um anticorpo que gera. Na verdade, a depressão ela cursa com diversos fenômenos simultaneamente. Então a gente acaba não falando de cura. Tem tratamento, tem pessoas que deprimem uma vez na vida e não deprimem mais, mas a depressão é extremamente crônica. Isso significa que a chance da pessoa deprimir várias vezes, quanto mais vezes ela deprime e mais tempo fica deprimida, maior é o risco dela recair. Então existe controle e uma melhora da qualidade de vida enorme. Mas cura, né, a gente não necessariamente vai te falar dessa maneira. É um trabalho contínuo, é um trabalho conseguir manter ali a qualidade de vida. Isso. A gente já falou então da importância essencial desse acompanhamento médico. Inclusive, não é só tomar remédio e achar que que agora tá tudo bem, acabou, porque como você disse, precisa do acompanhamento também sobre os efeitos que esse remédio está fazendo, para realmente entender qual é a dosagem específica para aquela pessoa. Tirando isso, a família também pode ajudar. Então, a família que está ali ao lado dessa pessoa, quais são as atitudes, quais dicas que você pode dar para realmente tentar ajudar essa pessoa? Toda vez que um paciente meu deprime, eu chamo a família. Não tem vez que não existe nenhuma vez que eu não chamo, porque a família costuma, sem querer, piorar alguns sintomas, né? Mesmo a família mais amável do mundo faz isso. Quando primeiro a gente precisa identificar que é depressão. Então o paciente às vezes não procura ajuda, a família não sabe realmente como lidar. Então ela lida como ela lidaria com qualquer pessoa triste, de fato. Então, uma vez que a pessoa foi ao psiquiatra, e é difícil às vezes levar uma pessoa para o psiquiatra, né? Então você fala assim, vamos junto, eu vou com você. Tá? Eu já deprimi, isso aqui eu já deprimi, eu pede para a pessoa falar. Então é uma coisa de persistência, né? A primeira coisa que a família pode fazer é não exigir dele a mesma coisa que a gente exigiria de uma pessoa que não está deprimida. Então não adianta falar, vai passear, vai andar, vai comer direito. Ela não vai fazer, ela vai se sentir mais cobrada do que ela já está, mais culpada, que é um sintoma. Então, o ideal é você convidar do tipo, vem comigo, vamos junto.
Muitas vezes aquele discurso, sua vida é tão boa, né? Você tem comida, você tem comida em casa, sua família te ama, você tem plano de saúde, sei lá, tipo, sua filha é linda. A pessoa sabe que ela tem isso, mas ela não sente prazer, então ela não consegue, aquilo vai deixando ela mais culpada por não estar conseguindo usufruir. Então o ideal não é falar esse tipo de coisa. Às vezes é ficar em silêncio do lado. Falar assim, eu te entendo, eu tô com você. As pessoas se sentem nervosas por ficar em silêncio do lado de uma pessoa, né? Mas é a melhor coisa a se fazer. Dizer que vai passar. E por fim, aumentar o nível de tolerabilidade. Entender que nada é pessoal. Entendeu? A pessoa vai te tratar mal, vai ficar mais irritada. E isso não é pessoal, é do transtorno. Paciência, acolhimento e carinho, né? O tempo todo. Mariana. E existe também ainda uma dificuldade, né, das pessoas de aceitarem a doença, sejam os familiares, né? Às vezes ficam, não, isso aí você está exagerando, não. Às vezes do próprio paciente, né? Você nota que as pessoas buscam, costumam buscar ajuda rapidamente, ou elas costumam só buscar ajuda quando a situação já passou bastante num limite, assim? Muito difícil a pessoa buscar ajuda de primeira, principalmente psiquiatras. As pessoas vão primeiro vão no clínico, depois gineco, neuropsicólogo, aí mudam de religião e depois chegam no psiquiatra. Entendeu? O psiquiatra é a última opção para o paciente, porque é um erro. Porque se fosse o primeiro, talvez a pessoa não tivesse que passar por uma jornada enorme, perder tanto tempo. A família também, o estigma é social. Só que o que acontece é que a gente falou, o estereótipo da depressão é de uma pessoa completamente disfuncional. A depressão leve acaba passando batido. Então, nesse caso, a ideia é sempre procurar o especialista como qualquer pessoa procuraria se tivesse dor no peito. Ninguém procuraria um fisioterapeuta de primeiro, procuraria um cardiologista. Então, na dúvida se alguma coisa pode ser, principalmente se a pessoa vai sentindo que o prazer leve está sendo perdido, procurar psiquiatra. E para mostrar a relevância desse tema de hoje, o pessoal de casa está participando, então a gente tem várias participações aqui. Realmente a gente está vivendo um momento delicado mundial, então as pessoas estão realmente sentindo os efeitos, né, da pandemia, enfim. Então vamos para mais perguntas do pessoal de casa. Antes, gostaria de agradecer você aí do outro lado da telinha que está mandando as perguntas para a gente. Dessa vez, a Laura de Contagem, que é o seguinte: fui diagnosticada com depressão quando estava grávida. Comecei o tratamento com remédio e terapia, diminuí a dose e parei recentemente. E às vezes eu sinto meu humor oscilando. Pode ter algum risco da depressão ter voltado? Pode. Na verdade, 50% das pessoas que deprimem uma vez vão deprimir de novo. 80% que deprimiu a segunda vez vai deprimir a terceira. E quem já deprime mais de 3, virtualmente vai deprimir de novo. Então, o fato dela já ter deprimido, tudo bem que foi uma condição hormonal, então pode ser que seja isso. Mas vai depender, primeiro, o tempo que ela usou o antidepressivo, porque existe um tempo mínimo. Então, o primeiro episódio a gente costuma deixar por 8 meses no mínimo. Segundo, 2 anos. Então, muitas vezes a pessoa fala, tô ótimo, parei. E aí a gente fala sobre a condição contextual dela, da sua condição contextual, né? Porque, por exemplo, às vezes sente sintoma depressivo, mas cuidar de uma criança de 4 meses, mesmo uma pessoa que nunca deprimiu vai ter sintomas depressivos eventualmente. Então também tem que ser avaliado o contexto. Eu acho que o mais indicado é realmente procurar essa ajuda médica, profissional, para entender se é realmente da situação, que é uma situação. Um bebê vai demandar muito mais do que a vida normal, então isso vai causar mais estresse, autocobrança. E aí quando a gente fala de mulher, que você falou que são a maioria dos casos, imagina dentro da maternidade também, então tem como a gente destrinchar, né, esses mistérios aí, que vão estar ligados a sintomas que podem ser depressivos ou não. Né? Isso, sintomas depressivos não necessariamente a depressão, né? Sim. E é isso, você tem toda a razão. E a outra pergunta que nós recebemos foi do Lucas de BH. Primeiro ele elogiou o programa, disse gratidão, amo o programa de vocês. Muito obrigada, Lucas. E aí a pergunta dele, ele quer saber do Dr. Davi. Uma pessoa com depressão pode, você indica, né, que uma pessoa com depressão aí procure uma viagem para fortalecer o espiritual, fazer novas amizades. Você acha que essa é uma boa solução aí para a pessoa que talvez esteja querendo buscar e talvez sair dessa situação? O que acontece? Depende muito do estado que está o tratamento. Porque se, por exemplo, se for burnout, né, aquela síndrome de esgotamento do trabalho, a viagem vai ser maravilhosa. Inclusive, ele vai voltar sem querer voltar para o trabalho, né? Mas no caso da depressão, muitas vezes, isso não gera nenhum tipo de alívio. Muito pelo contrário, a pessoa perde a viagem.
Então, ela precisa, de fato, tratar. É sempre importante conhecer novos amigos, fazer isso, mas a gente está pensando de uma pessoa que não está adoecida, né? Agora, se a pessoa está e o centro do prazer dela não está sendo ativado, é capaz de ela viajar e não conseguir usufruir. E tem gente vendo aqui o nosso bate-papo e se identificando. A Gabriela Viana, de Santa Luzia, em Minas Gerais, mandou pra gente o seguinte: estou com sintomas de depressão, não consigo comer e deitado o dia todo. Estou vendo a reportagem do Manhã Diversa. Então, que essa reportagem te traga uma luz para você realmente procurar esse acompanhamento médico, porque, como a gente disse, existem saídas, né, para fazer essa vida se tornar um pouco mais leve para a pessoa. Totalmente. Acredite te lembrar, gente. Depressão tem começo, meio e fim. Essa coisa da pessoa ficar, eu sou depressiva, se eu tenho depressão, eu sou depressiva. Na verdade, a maior parte das pessoas que deprimem são felizes. Porque não tem a ver com a pessoa, com a felicidade ou infelicidade. Só que a pessoa, quando está deprimida, fica infeliz. Mas sim, a pessoa pode voltar a ser absolutamente normal, que é o objetivo da psiquiatria, gente. Voltar a ficar normal, voltar a ser ela mesma. E a próxima pergunta é da Tamires, Tamires Terumi, imagino que seja assim que fala, de Igarapé, Minas Gerais. Tamires, muito obrigada pela sua pergunta. E ela pergunta o seguinte: ela é diagnosticada como bipolar. Ela quer saber se ela pode ter episódios de depressão a qualquer momento na vida. A qualquer momento depende muito de como está o tratamento, na verdade, né? A gente fala sobre redução de risco. Bipolaridade é bem mais grave em termos de depressão. A depressão do bipolar, ela costuma ser muito mais grave e muito mais frequente. Então, dentro de um tratamento, e depende do tipo de transtorno bipolar, tem mais de um tipo, o risco de deprimir é sempre alto. Então, a pessoa que tem transtorno bipolar tem uma série de cuidados diferentes, né? Ou mais intensos, do tipo a questão da luz, como a gente estava falando. Luz é antidepressivo. Então, o paciente com transtorno bipolar, ele não pode fazer, o ideal é que ele não faça, por exemplo, turno noturno, entendeu? Então, sim, existe um risco da pessoa voltar a deprimir, é alto, mas dentro de um tratamento completo, a chance reduz expressivamente. Davi, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu vou juntar aqui duas perguntas. Uma da Ariane Nazaré, que é de Contagem, Minas Gerais, que mandou o seguinte: bom dia, como ter certeza de que uma pessoa está com depressão e não foi só um desânimo? E eu vou aproveitar essa pergunta dela para fazer uma outra. Você acredita que está sendo banalizado esse diagnóstico de depressão? Porque eu acho que as pessoas elas estão em busca de uma felicidade plena, completa. E dias tristes, situações tristes vão acontecer, fazem parte da vida. Então, tá tendo essa banalização, como identificar mesmo, olha, é só um desânimo, é uma fase que tá difícil na sua vida mesmo, talvez o primeiro emprego vai ser difícil. Entender que a tristeza também é natural, né? A tristeza, ela tem que ser vivida. A gente tirar a tristeza das pessoas significa não fazer as pessoas evoluírem. Oriento para todo mundo ver aquele filme Divertidamente, tá? Quem viu sabe que realmente a tristeza é importante. Sim, Roberta, esse é uma das máximas que eu falo nas minhas redes sociais, da banalização de todos os transtornos psiquiátricos. Basta estar triste, muito triste, a pessoa, não, ela está deprimida. A pessoa, ela é instável, as pessoas acham que é bipolar, né? Que bipolar não costuma ser instável. Eu não estou prestando atenção direito, eu tenho TDAH. Então, todos os transtornos psiquiátricos são usados, a gente fala de formas hiperbólicas, né? É o máximo de exemplo de gravidade de algum sintoma. Só que é uma constelação de sintomas. Então, o desânimo, ele contextualmente pode acontecer. Só que existe um fator importante, delta T, tempo. O tempo é muito importante dentro de um diagnóstico. Então a pessoa fala assim, eu estou 10 dias deitado na cama sem conseguir tomar banho. Isso é depressão? Não. Porque é no mínimo 2 semanas para fechar o diagnóstico, mas geralmente são meses. Então o que a gente precisa olhar sempre é a questão do prazer, a perda do prazer. Então em vários lugares, não só um, e não só a falta de energia, né, mas também uma sensação de perda de sentido das coisas. Isso é muito diferente quando a gente, por exemplo, luto parece, né, mas luto a pessoa consegue ainda se conectar com as pessoas direito. Diferente da depressão, que é global. A mensagem que fica no final é, na dúvida, procure um especialista, procure um médico, um psiquiatra. Se conhece alguém que está apresentando sinais, procure ajuda, procure levar essa pessoa até um profissional. Davi, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. A gente viu que bombou esse assunto, então é bom que a gente está realmente conscientizando mais pessoas que vão poder se ajudar e ajudar as pessoas ao seu redor. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço demais, gente, pelo convite, tá? Muito obrigado mesmo.